Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui começa mais uma rotina, hora da mensagem bíblica. Hora da mensagem bíblica. Hoje é terça-feira e até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? E vamos mais uma mensagem que vai falar o nosso coração no nome de Jesus. Até que o Senhor tem nos ajudado. Lembrando a todos vocês que já tem mensagem lá no canal desse vídeo mesmo, né? E é um vídeo novo, ao qual a gente está lançando aqui no canal. Vocês estão indo comigo agora, indo para casa, né? Que eu sempre gravo vindo. E dessa forma, nossas tardes têm ficado muitíssimo abençoado por Deus. Amém? Quem entrega ao Senhor seus caminhos e confia nele, o mais ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz em nome de Jesus. Não consigo aqui passar, né? Não estou conseguindo atravessar. Vou ver se eu atravesso para lá. Quero já compartilhar com vocês como que está aqui, né? O inimigo já está irado, já está nervoso, né? Já começa a ficar armando pelas ruas, né? E vê que o plano dele está dando errado, né? Porque pessoa desocupada não tem o que fazer, né? Fica armando, planejando, né? Então, pessoas assim, a vida nunca vai para frente, a vida sempre vai para trás, né? São pessoas que não têm objetivo na vida, né? Pessoas que estão na escuridão, né? E quer ficar entulhando os poços dos outros e armando pela rua, né? Para prejudicar o próximo. É perseguição mesmo, né? Perseguição mesmo. E a gente vê a utilidade dessas pessoas que não cresceram nem amadureceram, né? São pessoas que estão na escuridão, precisam de Jesus, né? Mas são essas que muitas vezes estão sendo usadas porque tem alguém mandando por detrás, né? E para aqueles que não têm temor a Deus, eles fazem mesmo, né? A gente espera de tudo de uma pessoa que não teme a Deus, né? Agora, daqueles que a gente sabe que teme, a gente jamais vai esperar a injustiça, né? Porque mesmo quando a gente descobre de alguma injustiça, é claro que a pessoa ela fica desapontada, desacreditada, mas a gente sabe que o homem é falho, né? E a gente temos que somente saber que só há um que é perfeito, que é Deus. Os seres humanos estão em constante mudança, transformação, aperfeiçoamento por Deus, né? Mas a gente nunca devemos querer ser melhor do que ninguém, porque nós não somos, né? Só se aperfeiçoar na presença de Deus, no sentido de você se doar para Deus, né? Para que, em nome de Jesus, ele possa crescer e você possa diminuir no nome de Jesus. Eu vou atravessar aqui. Aquela árvore lá que eu filmei toda branquinha, tá lá. Tá indo um monte de... É porque o inimigo, ele trabalha, né? Porque ele está inconformado. Porque os planos e os propósitos do inimigo nos vê derrotado, destruindo, vendo as coisas dando errado para nós. E quando assim vê que não está dando, aí eles começam de novo. Começam a armar as artimanhas dele pela rua, né? E não adianta enganar os filhos de Deus, porque Deus já mostra, né? Deus revela para aqueles que temem a Ele. Então, é perca de tempo lutar contra Deus,
É perda de tempo lutar contra os filhos de Deus. Alto preço há de pagar. Então, sei que aqui nesse canal tem tantas pessoas que querem ouvir a palavra e tem aqueles que estão vindo aqui para bisbilhotar, para amaldiçoar o canal. Estão aqui para saber o que a gente fala, né? Mas o que a gente vive é a realidade, né? E até mesmo a nossa realidade, vocês entendem que todos nós vivenciamos dias de luta e de adversidade. O diabo, ele anda bramando como leão, procurando quem possa tragá-lo, né? Então, quando a pessoa tem cheiro de carne, né? É sinal que ela está longe de Deus. Mas aqui não tem cheiro de carne, não. Aqui tem a presença de Deus. E por ter a presença de Deus, de não achar o erro, o mal na nossa vida, o inimigo fica querendo plantar situações, sabe, adversas. Assim, planejando, arquitetando, toda uma cena assim, sabe? Igual armaram a cena lá a cena que armaram lá. Pegou lá a túnica lá de José e entulhou lá, molhou lá no sangue do animal para dizer pro pai que José tinha morrido. Ou seja, a túnica era de José, mas o sangue não era de José. Então era meia verdade, né? Que prevaleceu por um bom tempo. Mas no tempo favorável, no tempo de Deus, a máscara caiu. A mentira nunca se sustém por muito tempo não, sabe? E muitas vezes aquilo que aparentemente está sendo, os filhos de Deus estão sendo prejudicados, está sendo beneficiado. Pois é, porque Deus trabalha com essa dificuldade, com esses levantes, né? Com a injustiça para favorecer, para treinar os filhos de Deus. Essa é a verdade. Porque o que não nos matou nos fortaleceu, né? Porque acaba colaborando para a escola de Deus, faculdade de Deus, faculdade da vida, né? O treino de Deus, né? O treino de Deus com as injustiças, com as inverdades, com as calúnias, com as difamações. Então é exatamente isso, né? É bem espremido, né? É bem excluído mesmo. Bem excluído. É bem excluído, né? Porque é assim que o inimigo faz. Quer esconder a gente, mas não tem como esconder uma luz embaixo de uma cama, como diz a Bíblia, porque ela vai resplandecer, ela vai brilhar. Ela vai brilhar. Né? Ela vai brilhar. Então, não tem como. Agora, uma lâmpada apagada, né? Uma lâmpada apagada, ninguém vai encontrar ela. Uma lâmpada acesa, com tudo apagado, a gente consegue identificar onde ela está, né? Porque a lâmpada, ela foi feita para iluminar o ambiente, para estar no lugar certo, né? Ela não foi feita para ficar embaixo, escondida, não, embaixo da cama, em oculto. Ela foi feita para ficar visível, né? Assim são os filhos de Deus. Não tem como esconder a unção, a luz que há na nossa vida, que é a presença de Deus. Não tem. E também não tem como você pegar uma identidade de treva e colocar no justo. Porque não vai colar. Não vai prevalecer, né? Quem é justo, né? Quem é luz, é luz. Não tem essa, né? Enganado fica aqueles que acham que conseguem, né? Por um tempo até consegue, mas depois tudo que foi feito às ocultas, escondidas sobre a mentira, que o pai da mentira é o diabo, não prevalece não, sabe? Então o que nós estamos falando aqui é a respeito da luz, né? E da escuridão, né? A diferença, né? Há diferença sim.
da luz e das trevas. A luz brilha cada vez mais. Agora, a escuridão, ela é algo que não se destaca, fica apagado. Agora a luz, ela sempre vai se destacar, porque Jesus, ele é a luz que veio para brilhantar a nossa vida. Por onde Jesus ia, onde ele usava o poder dele, havia a manifestação do seu poder. Havia cura, milagres, prodígios, né? Havia o poder de Deus se materializando. Porque a luz presente é o poder de Deus. A luz encandeando, né? O diabo não consegue ficar armando, escondido aí os planos malignos para tentar, né, acabar com a felicidade dos filhos de Deus. Porque dos altos céus Deus está contemplando os bons e os maus. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Cair na mão dos homens, né? Agora cair na mão de Deus, né? Já sabe, né? Alto preço. Então, a gente jamais pede o mal para o próximo, mas tem aqueles que pedem o mal para nós e vivem agindo com injustiça, pedindo mal, trabalhando contra, de noite assim. Então, a gente só pede a presença de Deus, a gente só busca as coisas do alto e o resto Deus cuida, né? Porque abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Diz o Senhor, né? Então, a pessoa quando já trabalha contra, já está sendo amaldiçoado mesmo por Deus, né? Então, quando a gente entende o peso dessa palavra, quanto ela é real, quanto ela é viva, a gente teme, né? A gente teme essa palavra e a gente sabe que das mãos do nosso Pai ninguém nos arrebatará, né? Deus deu a vida a cada um para viver a sua vida em liberdade e não para viver na opressão, na escravidão, como o inimigo quer impor a gente, no sentido de não deixar a nossa vida em paz e de ficar trabalhando a executa para nos prejudicar, né? Para atrapalhar, né? Porque isso é perseguição e a gente sabe, né? Quando a gente fala, a gente não fala de pessoas boas que ajudam a gente não está falando aqui de pessoas que oram pela gente, que desejam bem pra gente, que orienta coisas boas. A gente está falando de pessoas usadas pelo diabo, de pessoas que é um instrumento de Satanás, de pessoas que não querem parar com as suas maldades, né? A gente não está aqui. Muitas vezes as pessoas que até ouvem a mensagem aqui, ela interpreta de uma outra forma. Ela acha que ela que é a inimiga, que a gente está falando para ela, né? Mas nosso inimigo, ela não é carnal, ela é espiritual, né? E nós também, a gente está pregando a palavra, a gente não está jogando, não está falando, né? A gente está falando o que a gente está vivenciando agora, no momento, a palavra de Deus, né? A gente não está falando daqueles que desejam bem para nós, né? A gente jamais vai ficar contra a luz. A gente fica contra o que a gente está falando, é que a gente está vivenciando aqui no presente. E não só porque é no presente, mas que a gente já está vivenciando isso há muito tempo. E como a gente já vivencia as lutas há muito tempo, Deus é aquele que nos amostra já todas as estratégias malignas do inimigo, né? E a gente olha reprovando, né? Para vocês verem que o problema que nós estamos vivenciando, né? Eu posso estar vivenciando isso, vocês também estão vivenciando alguma dificuldade, alguma adversidade diferente da minha, para dizer que mesmo nós pregando a palavra de Deus, sendo instrumentos de Deus, nós também não ficamos isentos de passar por esses dias de mal, de vivenciar, né? De estar em luta constante, mas dizer que a gente não para, que a gente permanece firmado,
e que a gente não baixou a guarda e que a gente não está deixando ser levado pelas situações, mas a gente está sendo guiado pelo que a palavra de Deus disse e assim a gente avança. A gente só deixa de avançar quando a gente fica neutralizado, paralisado e não faz nada, né? Então, quero dizer para vocês que mesmo vivenciando as lutas, o Espírito Santo é aquele que nos dá força, alegria, e a gente muitas vezes, né, o ser humano é assim, eles precisam de estar, de dialogar, né? E quando só tem Deus, né, essa é a necessidade dos seres humanos. E às vezes as pessoas se sentem sozinhas, né? Que Deus não fez ninguém para viver sozinho, né? Então, quando a gente sente assim, Deus vai lá e sempre está nos animando, né? Eu digo para vocês que seja forte e corajosa. Deus está do lado de vocês. Ele está governando, guiando a sua vida, assim como está guiando a minha. Ele está governando a humanidade, assim como está governando a minha vida. Então, confia no Senhor de todo o seu coração, que o mais Ele vai fazer, em nome de Jesus. Então, a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, né? Aqueles que servem vai andar em justiça, para aqueles que não servem, aqueles que não andam na verdade, a gente sente o cheiro, né? O cheiro não é bom. A imagem que está refletindo não é a imagem de Cristo, né? Então, quando nós se preocupamos com a nossa vida, a gente estamos tirando foco das preocupações. Eu digo, se preocupar com a nossa vida espiritual, com as coisas de Deus, né? Eu já vivenciei muito tempo momentos, né, difíceis, ao qual a gente vai aprendendo que o nosso campo de batalha é a mente. Se a gente deixar, o inimigo, ele destrói a gente na mente, né? Então não devemos ficar com as coisas de baixo, mas com as coisas de cima, porque as coisas de baixo só tem a paralisar os filhos de Deus. Já estou chegando aqui em casa e tá tão gostoso, sabe, aqui, ó, o ventinho no meu rosto, descendo aqui, tá uma maravilha. Ó, como eu sou grata a Deus pelo ar que respiro, pela paz, de saber que a gente planta são coisas boas, de saber que o bem sempre prevalece. Em nome de Jesus. Olha, queridos, eu vou ficar por aqui, que a presença de Deus, ela inunda o coração de todos vocês em nome de Jesus. Fique na paz.